Ok, gravando, boa noite. Hoje vamos começar o livro Pós-Guerra, do Tony Judt, tratando da introdução e do primeiro capítulo. Eu achei esse livro muito interessante, é um livro que eu e o Luiz, a gente recebeu indicações ao longo da vida, né, sobre esse livro, e aí, como a gente acabou de ler o Capitalismo na América, falando dos Estados Unidos, principalmente no último século, né, acho que casa bem a leitura. A gente vai ver agora uma visão da Europa. E achei o texto muito interessante, a leitura densa, assim, tem muita informação, muita estatística, mas ao mesmo tempo eu não achei repetitivo, nem achei cansativa a leitura. Eu achei, em alguns pontos eu tive que voltar, porque às vezes eu me dispersava, eu tenho que conectar as informações, né? Mas eu achei bacana. Então, essa foi a minha visão geral do texto. Bom, O minha que que visão vocês geral, acharam? eu também gostei. Assim, eu confesso que eu achei um pouco difícil, porque eu achei, ao mesmo ponto que ele não repete muito, ele traz muita informação. Então, eu gosto de geografia, um pouco de história também, mas muita coisa eu não lembro. Então, ele começa a citar nome de país, nome de região, aí ele fala, região Oriente, Ocidente, não sei o quê, depois volta. Aí eu meio que eu tenho que dar uma travada e tentar assimilar. Mas eu acho que até, inclusive, eu grifei algumas coisas, mas eu acho que nesse primeiro momento vai ser interessante escutar mais para tentar assimilar mais. Acredito que vocês vão saber bem mais. Mas eu gostei, achei bem interessante, trouxe muito dado. Acho que vai ser legal. E esse contraponto também com o livro anterior que a gente leu, eu acho que vai ser bem legal. Bom, gente, como é que eu vou já começar assim, né? Vai começar discordando. Não, o livro tem uma leitura é, fluida, tá? Bem fluida, tá? Não digo que o autor não escreve bem, não, o cara é best-seller. Mas quando a Nayara me falou desse livro, eu me lembrava de quem tinha feito uma indicação. Mas mesmo assim, eu falei assim. Há muito tempo eu quero ler esse livro e realmente porque eu gosto muito dessa história de guerra, eu tenho até as disciplinas de economia da guerra. Então, vou entrar, vamos dizer assim, aquela pessoa sem viés. E eu não sabia nada do autor, não sabia nada. Comecei a ler o livro. Foi o livro que eu mais grifei. Foi o livro que eu mais grifei até hoje. Eu grifei, eu vou passar algumas coisas para vocês, tá? O livro, gente, ele mescla muita estatística, mas com muita narrativa. É um livro muitíssimo perigoso, perigosíssimo, mas eu vou mostrar para vocês as coisas que eu grifei. O que aconteceu, gente? Pós Segunda Guerra Mundial, o mundo começou a ser um mundo de narrativas, cada um contando um lado. E a partir do momento que a guerra acabou, o que aconteceu? Muitos autores de esquerda, e o Tony Judt me parece que é um deles, começaram a fazer uma narrativa seletiva da história, tá? Ele bate muito no que os alemães fizeram, e ele está certíssimo, mas ele esqueceu o outro pedaço da história. Isso eu vou mostrar para vocês em vários pontos do livro, que ele deixa isso quieto. Ele omite casos sérios, graves, tá? E ele não é o único autor. Aí eu entrei uns 10 minutos mais cedo, não falei assim, eu não vou falar com ninguém. Eu entrei no chat GPT. Aí eu procurei, deixa eu ver se está aqui. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês verem que... Não é o chat GPT não, acho que é o do Google, não sei que nome que é, Gemini, sei lá o que. Então, eu vou mostrar para vocês o que o Google me mostrou de pessoas no Brasil, economistas no Brasil que indicaram esse livro. Eu vou colocar a informação aqui para vocês. Ó. Olha só o que está escrito aí.
tá? O Bresser utiliza muito esse livro. O Bresser é um esquerdista do caramba. E outros economistas também, vocês podem procurar lá, tá? Mas eu juro para vocês que eu tentei ir sem preconceitos. Mas aí eu vou mostrar para vocês algumas coisas para nós falarmos. Mas eu não queria falar isso antes. Tanto é que a gente não comentou nada do livro, né, Nayara? Não. Nós começamos na... Mas eu sabia que você não ia gostar, porque quando eu fui ver que ele estava defendendo a construção do estado do bem-estar social, eu falei, ih, o Luiz vai embalar num projeto. Não, mas não é por isso, não. Não é por isso, não. Eu vou mostrar para vocês. Em relação a essas estatísticas, para mim, como são muitas, e ele não dá referência bibliográfica específica, impossível. A menos que você conheça a história, é impossível ficar confirmando. Aí eu até fui atrás da bibliografia, pus até agora no Telegram, porque no meu livro aparece um link, né? Quem quiser acesso à bibliografia tinha que entrar no site, aparece lá no prefácio. Aí eu entrei no site e não achei as referências. Aí eu tive que ir atrás, aí eu arrumei aqui, achei um PDF e consegui a bibliografia, mas não é indicada por tema, então não dá para ficar conferindo todas as informações. Eu estou tomando algumas, vai ter que ser pelo efeito de livro de história / opinião, né? Não é. Tem que ir com cautela. Mas é um livro que eu marquei bastante coisa, mas não marquei nada nesse aspecto que o Luiz vai trazer. Que, para mim, como esses números não são. Eu não tenho outros dados e não fiquei conferindo. Então, eu só. Não, mas eu não tenho dado nenhum para questionar, não. É nem com relação ao dado. É o viés dele mesmo, a narrativa dele. É a seleção dos dados. Uhum. É engraçado que eu estava tentando aqui no Kindle, dá para marcar aqui por página, porque aí eu consigo acompanhar com vocês, porque eu acho que a página está certinha. Mas não vai adiantar, assim, não? porque o meu, a edição é a portuguesa, não é a também. edição brasileira. Entendi. Tá bom. Então a gente vai ter que fazer a seleção dos trechos, vai ficar meio. Tá bom. Não vai funcionar igual dos livros anteriores, né? Vai ser mais ou menos assim. Na introdução eu marquei um trecho assim. Tá bom. Pode falar, Gabriel. Mas aqui, eu acho que o nosso também é igual, porque eu também peguei no. Não, a sua é igual a do Luiz. Acho que é portuguesa também a nossa. Não, mas a sua é edição português Brasil, da editora Objetiva. A minha é português de Portugal. Tá. Tem um vocabulário, então. Muda, vai mudar a paginação, vai mudar tudo. Então, assim, mas aí a gente vai mais ou menos pelos trechos, não tem problema, não. Na introdução, eu achei que é o ponto em que ele vai dar o tom do livro, né? Do que ele quer defender aqui. E ele vai, para mim, que eu entendi, né? Mostrar a história de como, depois da Segunda Guerra, foi tudo destruído, praticamente, e aí as sociedades vão sendo construídas de novo. Então, não é... A ideia é que não é reconstrução exatamente, porque tantas coisas foram tão completamente destruídas que vai surgindo novas estruturas. E aí eu marquei no comecinho da introdução um trecho em que ele fala que... Cadê? Deixa eu... que ele vai destacar a confrontação com a Guerra Fria, a separação entre leste e oeste, a competição entre comunismo e capitalismo, e aí essas separações da Europa Ocidental, países satélites do bloco soviético, e ele coloca tudo isso como fruto de uma necessidade... Peraí, cadê? Estou lendo errado aqui. Ele coloca que nada disso poderia continuar a ser interpretado como fruto de uma necessidade ideológica nem da lógica férrea da política. Eram resultados acidentais da história e a história estava a empurrá-los para o lado. Então, é aí que ele vai dar a visão geral do livro. Aí, como eu não vou conseguir fazer a separação de páginas tão certinha, né? Quando vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem falar.
Bom, então deixa eu começar, então. Pode. Na segunda página, primeiro, né? Na primeira página da introdução, começa falando sobre Viena, né? Primeiro eu achei bem sem graçazinha esse exemplo. Eu estava em Viena e por isso eu comecei a escrever de lá. Porque Viena teve uma importância muito grande pré-Primeira Guerra Mundial. Mas, enfim, é historinha. Se eu for escrever um livro também com a didática dele, eu falaria, não, que eu comecei em Santos Dumont, ia contar uma história também. Todo mundo faz isso, tudo bem. Até aí, tudo bem. Mas aí ele já começa, né? Viena, em 1989, aí fala que a paz social, aí fala da Áustria, que incorporava todos os atributos, etc., etc., e que a paz social foi obtida ao custo de empregos e benesses distribuídos generosamente aos principais grupos sociais e partidos políticos, tá? Aí fala em Estado capitalista ancorado em prosperidade capitalista ancorada em rico Estado previdenciário. Aí ele coloca isso como uma coisa que nasceu pós-Segunda Guerra Mundial, que é mentira. Tá? Primeira coisa, a ideia de Estado previdenciário começou com Bismarck, em 1870. Depois, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, você teve essas ideias com aquela turma, tanto na Alemanha com a Escola de Frankfurt, como também na Inglaterra com a London School of Economics, tá? Do tal do socialismo fabiano. Então, assim, isso é um chute no saco. E aí, na outra página, ele já começa a dar o tom do que ele está falando. Ele fala o seguinte, olha só, o passado do Ocidente é muito feio, tá? Mas grande parte desse passado nefasto ocorreu em regiões que ficaram sob o controle soviético, motivo pelo qual o período foi tão facilmente esquecido no Ocidente ou abafado no leste europeu. Aqui ele já fala o seguinte, vamos agora dar uma versão das coisas que são um pouco diferente do que a narrativa até então está falando. Tá? Ele já começa a contribuir dessa forma. Aí ele começa, na outra página, a falar algumas coisas que são uma verdadeira mentira. Quando ele fala que o custo que, na realidade, porque a Alemanha não pagou as dívidas que resultaram da Primeira Guerra Mundial e que, no caso da Primeira Guerra Mundial, onde não existia nazismo ainda, tá? O custo da vitória para os aliados foi mais alto que o custo da derrota para a Alemanha, que assim ressurgiu relativamente mais forte do que em 1913. Isso é uma das maiores falácias e mentiras, gente. Pouca gente sabe não, porque se pouca gente sabe, como é que eu vou saber? A grande questão, a Alemanha do Hitler, a Alemanha nazista, era muito fraca economicamente. Não se compara ao Império Alemão pré-Primeira Guerra Mundial. A Alemanha do Hitler, entre guerras, e depois que o Hitler ascendeu no poder, era muito mais fraca. Era como a União Soviética, era apenas propaganda. Porque o que eles faziam? Quando eles invadiam os lugares, eles filmavam os blindados que estavam indo, a meia dúzia de blindados que estavam indo, e deixavam os cavalos que estavam puxando canhões escondidos, e mostravam essas filmagens. Tá? Então, assim, aí já é um outro erro histórico. Aí depois, eu vou falar mais um pouquinho, eu só vou falar mais uma página, aí eu paro de falar, tá? Ele vira e fala na outra página o seguinte, o comunismo talvez fosse uma solução equivocada para os problemas, mas o dilema ao qual ele buscava responder era bastante real. Ele está de sacanagem comigo. Aí depois ele vai e fala, não, enfim, aí vai tudo na mesma linha,
e começa a criticar a Alemanha nazista, que tem que ser criticada em todos os sentidos, tá? Não me deixam fazer qualquer coisa. Foi uma das piores coisas, mais aterradoras para a sociedade. Mas começa a passar a mão de comunista, tá? Começa a passar a mão na cabeça de comunista, que era tão assassino como nazista. Então, assim, é isso que me deixou revoltado. Mas vou deixar vocês falarem e depois eu mostro mais algumas coisas. Aqui muita coisa Quer falar nesse alguma início, coisa, até Gabriel? pela questão. Pode falar? Pode falar. Ah, tá. Eu não marquei muita coisa nesse início, até porque, até para me contrapor, eu estava meio perdido, mas eu marquei no início aqui que ele cita a questão dos judeus, aqui no início ele cita como positivo, falando que eles contribuíram de forma decisiva para a arte, para a música, para o teatro, para a literatura. Aí logo mais à frente eu marquei, eu percebi, talvez, se eu estiver errado, vocês me corrijam, meio que ele fazer um contraponto da questão do Ocidente, meio que ele faz esse como se diz, esse pré-contextualização na introdução para depois começar a falar mesmo a partir de 1989. Meio que ele cita ali uma parte que era dominada pelo comunismo, que era a parte pior e tudo mais ali no início, e a outra parte meio que se vangloriava, assim, uma parte mais forte. Aí eu grifei um filme que ele citou, que foi A Grande Ilusão, que fazendo referência até ao que a gente começou a fazer de filme, talvez alguém e tudo mais. Mas, e aí um trecho que ele fala que a Europa pós-nacional aprendeu as lições amargas da história recente. E aí ele fala meio que a Europa, ela surge meio que de uma ótica mais ansiosa, algo do tipo, mas em termos nessa introdução eu não marquei muito, assim, eu fiquei um pouco mais tentando entender o contexto que ele estava querendo dar, assim. Nessa parte, uma das questões, que é a segunda parte aqui, no meu tem 3 pontinhos, né? E quando ele começa a falar de 1945 como o ano zero, né? A hora zero, aí a parte que ele vai citando alguns problemas que eu achei interessante destacar que existiam vários conflitos internos dentro da Europa, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial. Então, ele vai falando especialmente aqui, né, tem um trecho que os conflitos internos e os antagonismos entre os estados, nos anos entre as duas guerras mundiais, foram exacerbados. E aí eles vão retomar essas ideias de conflitos, o Tony Judith, ao longo do capítulo 1, que é quando começa a falar de vários países, né, de vários conflitos, da Iugoslávia, Sérvia, Grécia, etc. E aí ele destaca aqui o fato de que em alguns locais que pareciam pacíficos, era uma paz ilusória, né? Era uma paz porque tinha algum controle externo, algum controle militar externo, né? Seja da União Soviética, seja da Alemanha. E aí, mais lá na frente, ele vai falar que depois acaba sendo substituído pelo controle dos Estados Unidos, né? Das forças de libertação. Então, eu achei essa parte interessante. Deixa eu ver aqui nos trechos que eu marquei. Pode falar, quem está falando. Pode falar enquanto eu procuro, Gabriel. Só complementando mais um outro ponto que eu marquei, que foi a questão dos Estados Unidos, que acho que no início ele cita pouco, mas ele cita meio que dizendo que os primeiros contatos ali da Europa com os Estados Unidos não eram muito compreendidos, nessa ótica mais difícil ali de lidar, assim. Bom, então, gente, e assim, não é que ele não fala de alguma, aqui e acolá, ele não fala de algum crime soviético, porque senão ficaria até mais feio do que já é. Mas aqui ele fala, sei lá, velhos demônios, tá? Que vamos dizer assim, a Europa tinha que exorcizar. Quando está falando, inclusive, da parte de ansiedade que o Gabriel falou. Aí quem que são os demônios? Desemprego, fascismo, militarismo germânico, guerra, revolução. Não tem nada de comunismo aqui. Não é um demônio.
Porque revolução são várias revoluções. Não foi só a revolução bolchevique. Então, quer dizer, o comunismo, e durante grande parte do tempo dele, ele não coloca, ele pode até dar a impressão que o comunismo foi um pouco mal compreendido. Sempre tem essa história. Mas ele é um livro com muita narrativa, gente. Mas no capítulo 1 nós vamos especificar melhor sobre isso. Pessoal, inclusive esses demônios que ele cita, acho que é utilizado até hoje, né, para narrativa um pouco do pessoal da esquerda, justamente que os mesmos termos que eles batem hoje, desemprego, fascismo, tudo mais, dá para ver que é uma narrativa histórica, né, manteve desde antigamente. Ô, Gabriel, eu já te mostrei, eu não sei se é alguma disciplina que você fez comigo, uma música do Supertramp que chama Better Days. Não sei se você lembra dessa música, eu mostro ela em sala de aula, que mais ou menos esses são os demônios, são esses os demônios. Tá? Fala daquela do muro, ou não? Porque tem uma outra também, acho que do Scorpions. É o Wind of Change dos Scorpions. Você mostrou essa também, eu lembro. Tem um trecho aqui que eu marquei que ele está falando do comunismo, que é não conseguir, mas falando justamente daquilo que eu acabei de dizer, né, da necessidade de auxílio externo, que ele coloca aqui que a Europa não conseguia libertar-se do fascismo pelo seu próprio esforço, nem conseguiria manter afastado o comunismo sem ajuda. A Europa foi libertada ou enclausurada por estados exteriores. E aí ele vai falando da influência americana na Europa. E, inclusive, aí no finalzinho dessa parte, ele vai falando sobre o fortalecimento da União Europeia, que é uma tentativa, que ele coloca como se fosse algo que não foi planejado de antemão, né? Vai surgindo uma União Europeia, um bloco que vai conseguir competir com os Estados Unidos. Então, vai ter algo que tenha condições de conversar com os Estados Unidos. E depois, para finalizar essa sessão, o que eu marquei foi que a lógica dele é que ele vai falando aqui, entre 1914 e 1945, essa Europa desfez-se em pó. Então, a Europa mais bem organizada que emergiu na segunda metade do século XX tinha menos pontas soltas, graças à guerra, às ocupações, aos ajustamentos de fronteira, às expulsões e aos genocídios. Quase todos viviam agora no seu próprio país e entre o seu povo. Que é quando ele vai falar de como aquelas migrações, que vai ser mais discutido no capítulo 1, né? Aquelas, né, refugiados, pessoas que foram, né, prisioneiros de guerra, deslocados políticos, como esses deslocamentos acabam sendo feitos de tal forma que geram vários países mais homogêneos do que eram antes. E aí foi isso que eu marquei dessa introdução. Vocês têm mais comentários da introdução? Então pode ir para o capítulo 1, Luiz, pode descer os comentários. Não, eu vou tentar me acalmar. Mas o que acontece é o seguinte. Ele, no capítulo 1, uma das primeiras coisas que ele fala na introdução no capítulo 1, que ele vai evitar olhar para trás para olhar para frente, não é isso? Ele fala em algumas partes que ele vamos esquecer o que aconteceu antes de 1945, mas ele não aguenta. E aí ele começa, não é verdade, né? Como eu também não aguento falar as coisas e eu estou falando. Mas o que acontece, gente? 2 pontos que são 2 questões muito pesadas que ele omitiu aqui. Na verdade, são 3 coisas muito pesadas. Eu até lembrei daquele livro daquela esquerdista, daquela Nobel de Economia, a Nobel de Economia, Nayara, aquela que é casada com o indiano. Do Flu. Do Flu, é. E eu lembrei até dela porque eu fiz uma pontuação de quando ela falou sobre isso, está até gravado em um dos vídeos, não sei qual dos vídeos lá, mas eu fiz essa pontuação. Vamos lá. Toda hora que ele vai para trás,
ele se esquece de alguns fatos sobre a União Soviética e omite totalmente, tá? Eu não sei se vocês, às vezes vocês leram isso, e eu, com meu olhar viesado, não achei isso na minha leitura. Mas veja bem, ele não falou hora nenhuma dos horrores que a União Soviética fez na Ucrânia, os milhões que ela matou na Ucrânia. Ele não falou isso, tá? Quem quiser assistir, assista um filme que tem na Netflix, A Sombra de Stalin, que conta bem essa história. Ele colocou que o Hitler e o Stalin eram adversários, mas só que ele fala que ele só começa a contar coisas que o Stalin fez com o Exército Vermelho implacável depois de 1941. Aí as pessoas devem pensar, o que o Stalin fez de 39 a 41, quando Hitler estava invadindo a Europa? O Stalin estava invadindo a Europa também, gente. A Polônia foi invadida pelos dois lados. A Europa foi invadida pelos dois. A Alemanha invadiu pela parte ocidental, vamos dizer assim, e a União Soviética pela parte oriental, e pararam no meio. Foi arrumada a invasão da Polônia, gente. Posteriormente, em 1940, tem uma coisa que só foi descoberta depois que os arquivos da União Soviética foram abertos na década de 90, que é o massacre de Katyn. Tá? Em 1940, o Stalin pegou mais de 20 mil poloneses e dizimou eles todos, militares de alto escalão da Polônia, porque o que ele falou? Já que eu vou tomar conta disso, a melhor forma de tomar conta disso é desmilitarizar a Polônia. Tá? E só que ele emite isso. Ele emite esses dois fatos. E um terceiro fato, que é que eu lembrei da Duflo, quando ele começa a criticar a Finlândia, que às vezes harmoniosamente recebia os exércitos alemães. Ele esqueceu que o Stalin invadiu a Finlândia. E a partir do momento que a Finlândia está em guerra com a União Soviética e a União Soviética está em guerra contra a Alemanha, era difícil da Finlândia, que era um país pequenininho, começar a criticar a Alemanha, mas a Finlândia nunca tinha sido aliada da Alemanha. E o Stalin foi aliado da Alemanha nazista. Então, aí é terrível. Aí, na primeira parte, ele começa a falar dos bombardeios sem precedentes realizados pelos aliados ocidentais e pelo avanço implacável do Exército Vermelho. Como que o Exército Vermelho teve um avanço implacável se ele mesmo falou que o Exército Vermelho teve uns 8 milhões de homens capturados, sendo que 5 milhões de homens foram capturados em 7 meses. Ele fala isso no texto. Que avanço implacável que é esse? Quem segurou os alemães foi o frio, foi o inverno. Quem segurou Napoleão também. Fala, Nayara. Eu vou reforçar algumas coisas que você falou e dar um adendo para outras. Ele realmente não destaca a Holodomor, ele não cita, né? Ele fala até de fome provocada em algum momento, mas ele não fala, né, ele deixa no ar quem que está usando a fome como arma de guerra, né? Ele chega a falar dos gulags, dos soviéticos que não querem voltar para a Rússia, né, para a União Soviética, porque eles sabem que eles temem ser punidos. Aí ele cita realmente alguns que foram devolvidos e foram punidos, e ele cita o massacre de Katyn numa nota de rodapé. Então isso eu não vi. Mas o que acontece? Só que quando olha só, quando ele cita os soviéticos, os gulags, é para falar que os ocidentais malvados mandou eles embora. Não foi? Que aí eles mandaram para o Gulag, né? Isso, mandaram para o Gulag. A culpa não é de existir o Gulag. São do... Sabe, gente? É assim, é muita coisa.
Mas o Massacre de Katyn tá aqui. É uma nota de rodapé. Eu não vi essa nota de rodapé, não. Em algum momento aqui. Tá. Só antes de continuar essa discussão, né? Esse início de capítulo, eu achei. Ele vai falando sobre a destruição da infraestrutura. Aí eu não tinha lido ainda o capítulo, né? Mas casou bem a indicação do filme de sexta passada, que mostra um pouco de destruição também, né? Embora de forma. Né, é um anime, é no Japão. Tem outros filmes que vão mostrar essa destruição na Europa também, mas é interessante essa ambientação que ele dá, porque realmente você vai ter toda uma destruição de infraestrutura. Eles falam que prédios ficam inabitados, então as pessoas perdem casas, as pessoas perdem a agricultura, né? Não dá para produzir alimentos, então começa a fome, começam problemas de racionamento. Eles citam as calorias que as pessoas vão sobreviver com calorias de 800 calorias por dia. A gente coloca em perspectiva que, né, a gente consome pelo menos 2.000 por dia, né? E, naturalmente, quem tem fome não trabalha, né? Não faz nada. As pessoas subnutridas. Fala dos órfãos, das crianças, das falhas dos sistemas, de como fazer o racionamento de comida, como proteger e redirecionar essas pessoas que ficam completamente desamparadas. Porque uma criança que perde os pais no meio de uma guerra não sabe para onde ir, né? Não sabe o que fazer, que é o que o filme de sexta-feira ilustra. E, deixa eu ver. Pode falar. Beleza. Só pegando um gancho que a senhora falou, eu lembro que tem uns pontos que ele cita que relacionam com essa questão das consequências. A gente até viu uma matéria de economia da guerra, os mercados secundários que começam a seguir, começa a surgir, né? Com essa questão de meio que vai destruindo tudo. E aí tem até um ponto que ele fala que às vezes chegou um ponto que nem o dinheiro resolvia produzir alguma coisa, não queriam nem vender, porque por mais que vendesse, não teria o que fazer com dinheiro, não teria o que comprar. E aí acho que tem outro ponto também que ele cita, que meio que começa a população normalizar, de certa forma, alguns saques em supermercados ou vendas, o que tinha na época, porque estava todo mundo precisando, todo mundo com fome, então, de certa forma, saqueou ali e roubou um alimento. Meio que era visto como normal devido à necessidade da época ali também. Você vê a destruição da moeda, né? Como reserva de valor, como meio de troca, como tudo. Você tem realmente, assim, quando o Estado não está dando conta de oferecer aquilo que o Estado, que é esperado do Estado, né, das instituições básicas, a sociedade se organiza e isso é feito de alguma forma. Então, é aí que surgem muitas vezes, que a gente vê, né, fazendo um paralelo com atualidades, mas deixa eu ser bem cautelosa para fazer isso, mas crime organizado muitas vezes surge para ocupar funções que era esperado que o Estado cumprisse. Então, se o Estado não está dando conta de oferecer alimento, vai surgir um mercado paralelo. Se o Estado não está dando conta de oferecer a proteção, que em algum momento ele fala, né, o Estado perde o monopólio da violência. Você tem grupos de guerrilhas, de crimes que vão fazer a proteção, que vão oferecer essa proteção. Então, surgem, e em algum momento aqui também, eles falam algo que a gente tem na literatura de quando a sociedade está em conflito, a chance dela continuar em conflito é muito grande, porque você tem essa ruptura dos sistemas institucionais, você tem uma criação de uma cultura daquela sociedade que começa a estar sempre em conflito. Então é difícil você sair e se livrar. Então você está numa situação de que eles falam de 1914, tem a Primeira Guerra, mas está sempre em conflito, aí tem a Segunda Guerra, continua em conflito. Então a chance de voltar a ter essas relações aumenta. Isso pensando assim, né, para trazer um pouquinho sair um pouco da história só e pensar na economia, né? Uhum. Deixa eu ver aqui o que eu marquei além disso. Deixa eu só fazer um ponto, então, Nayara. Passa. Que você falou de quando ele fala que, né, da questão assim de colocar isso, eu acho que até mais no final do capítulo, de colocar pessoas no pós-guerra para trabalhar
que fala, inclusive, de que... Não tem mais homem na sociedade, né? Morre todo mundo, um monte de homem. Não, mas só que ele fala, não é que ele fala das instituições dos aliados, que as privilegiavam homens fortes Era e, trabalho braçal. e não, mas e tipo discriminavam idosos e mulheres. Olha como que os ocidentais são ruins, gente. Eles salvaram a Europa, deram comida, inclusive, para a União Soviética, uma parte aí fala isso, mas olha como que tudo que eles fizeram é errado. Quer dizer, acharam campos de judeus, milhões, que o Hitler fez e o Stalin sabia, e o que acontece? Eles estão deixando judeus perto dos alemães, mas todo mundo prisioneiro. Mas eram milhões. Como que você ia fazer para você lidar, num primeiro momento, com aquela população? Sabe? É uma coisa muito... Gente, ele fala muita coisa que tem... Olha só, uma parte aqui que interessante. Olha só. Vamos lá. Essa aqui eu acho que vocês deveriam ver que quando ele fala que as principais vítimas eram homens adultos, tal, da guerra, aí fala assim, como que o Exército Vermelho estava também cometendo crimes, tá? Aí fala, só em Viena, 87 mil mulheres foram estupradas por soldados soviéticos. Aí vai falando aqui, e ele fala que, posteriormente, que o Stalin fala umas coisas assim, ó, que sabe que o que são o sofrimento e o coração humano. Não será ele entender o soldado que passou por sangue, fogo e morte e que diverte com uma mulher ou furta uma ninharia? Aí, no final, depois, no outro parágrafo, ele responde: ao seu modo grotesco, em parte, Stalin estava certo. Agora nós temos a única mulher aqui. Ué, é isso que eu falo com vocês. Vamos levar isso para os departamentos lá da faculdade para ver aqueles homens de saia, aquelas mulheres de outros departamentos lá que são pró-Palestina, tal e tal. Gente, não tem lógica nenhuma, porque o que ele está fazendo aqui é passando pano, tá? Assim, mas, enfim, e quando ele fala das calorias, porque logo na outra página, ele fala de calorias para mostrar como que os alemães eram, mais uma vez comparando com os alemães, eram melhores alimentados do que os soviéticos. Mas os soviéticos, um dos motivos que eles eram mal alimentados é porque eram soviéticos, é porque era comunismo. Tá? Não que a Alemanha não fosse de esquerda, também era de esquerda, mas ela ainda não tinha levado o projeto de nacionalização tão profundo. Eu marquei essa parte sobre o Stalin. Em certa medida tem razão, também foi que absurdo. E logo depois ele vai falando de como teve o contraste que né, de certa forma, para justificar um pouco isso, de como os soldados russos chegaram e viram as cidades alemãs, todas bem estruturadas, porque a Alemanha mandou os exércitos para a guerra, mas as cidades alemãs continuaram bem de vida, né? De maneira mais simples. E aí, como isso geraria um ressentimento nos soldados russos. E aí, voltando a falar sobre aquela questão dos empregados, da contratação da mão de obra braçal, né, do pós-guerra, eu acho isso interessante porque mostra bem, assim, não é ajuda humanitária em si, né? É aquela ajuda humanitária com segundas intenções mesmo. A gente topa aceitar imigrantes desde que vocês venham trabalhar e ajudar a reconstruir a sociedade. Ajudar na construção dos prédios,
né, empregar força de trabalho. Por isso que o Gabriel colocou lá, né? Quem tinha ensino superior não era privilegiado neste momento, não. Eles queriam pessoas de força bruta e não gente para criticar o governo. Nesse ponto... Sabe, terminou? Uhum. Tá. Nesse ponto de imigração também, não sei se eu entendi certo, mas eu percebi num ponto meio que algumas pessoas preferiram sair do comunismo e migrar para trabalhar na Alemanha com regime nazismo do que ficar no comunismo, ou seja, o nível que era, né, de verdade, assim. Um dos motivos por que ele não contou nada do que acontecia na União Soviética? Não sabe. Não sabe. Hoje em dia nós sabemos alguma coisa de algum dissidente. A única coisa que nós sabemos é que o regime soviético era tão bom que as pessoas morriam tentando sair dele. Você não conhece ninguém tentando ir para o regime soviético. Ninguém. Tem vários professores de vários departamentos, eu não vou falar especificamente não falaria, mas não vou falar especificamente de vários departamentos, várias faculdades, que eu vi um hoje, inclusive, com a bandeirinha de Cuba, que estava visitando Cuba. Por que que não fica lá, gente? É muito bom. Ninguém morre tentando entrar em Cuba, tenta sair. É porque nós estamos falando isso, está parecendo que é uma coisa pesada, mas o Gabriel falou, as pessoas corriam de lá. Quando a Alemanha começou a cair, gente, o que aconteceu? Vamos supor que você tinha os generais soviéticos e generais ingleses. Todo mundo fazia tudo para vir, sei lá, para se render para os generais britânicos, norte-americanos. Ninguém queria ficar na mão do soviético, porque sabia o terror que ia ser. Então, aí eu estou falando assim, eles eram melhores, eles eram piores que os nazistas? Não estou dizendo isso. São da mesma estirpe. Eu não estou fazendo esse relativismo. Eu acho da mesma qualidade. É da mesma qualidade. A grande questão é que coloca 2 pesos, 2 medidas. Bom, nas partes seguintes aqui que eu anotei, é quando ele começa a falar das crianças, da quantidade de órfãos, das crianças judias, que na verdade não eram mais crianças, eram na maioria adolescentes, porque elas, né, já foram mortas antes, as crianças mesmo já tinham morrido. E aí começa a falar sobre as migrações, né, as crises de refugiados para tudo quanto é lado. E aí essa é a parte que eu marquei bastante coisa, mas é tanta informação que não sei se vale muito a pena a gente ficar indo item a item, né? Eu acho que um dos pontos que mais chama atenção é o caso dos judeus, que é o que ninguém quer os judeus, né? Então eles ficaram meio sem lugar para voltar. Quando eles voltam para os lugares deles, as casas deles estavam ocupadas e não tem nenhum país querendo recebê-los. E aí eles criam a solução de Israel e temos conflitos até hoje. Acho que é o principal desse trecho, né? E citam vários outros países, né? Itália, Grécia, Sérvia, Iugoslávia. Não sei se tem alguma coisa específica para destacar aqui. Deixa eu dar uma olhada no que eu marquei. Eu marquei uma coisa aqui que eu achei interessante quando ele fala da Polônia, que fala que a reorganização geográfica da Polônia, que perdeu para a União Soviética 188 mil quilômetros. Aí ganhou mais um pouquinho, melhor. Só que foi importante para os poloneses. Então, quer dizer, entendeu, gente? Assim, não foi uma coisa específica, eu não estou com uma vontade com o cara. Não estou com uma vontade com o autor. Anotei também, eu não sei o grau de importância ele cita a ANOA, acho que é uma intervenção da ONU com questão de alimentos, que ele cita meio que, de certa forma, ajudou muitos países que estavam enfrentando a fome
amenizar um pouco essa questão também. Sim, sim. Inclusive ajudaram a União Soviética. Ele mesmo fala isso. Comida incluída para a União Soviética. O surgimento das Nações Unidas, né? Tudo isso é importante nesse panorama de guerra. Se eu não me engano, nessa anual, os Estados Unidos já está envolvido, né? Acho que ele ajudou, de certa forma, um pouco, né? Acho que muito. Na Anuar, muito. Era né? quase tudo era dos Estados Unidos. Era quase tudo norte-americano. Aqui ele já não cita muito, ele só fala ali os países, mas ele não dá enfoque. Não, mas você pode procurar. Quem tinha dinheiro, quem tinha comida, quem tinha coisa, e boa vontade para ajudar. Eram os norte-americanos. Tem um trecho aqui que fala, assim, de orçamento. Ele fala que o primeiro orçamento de 47, os Estados Unidos participaram com 46%. Cota que subiu para 60% em 1949. Até porque depois teve o Plano Marshall, que ele ainda não falou aí, mas é isso. Deve vir em breve, né? E aí, enfim, nessa parte então, dos refugiados, a gente tem outras questões econômicas que surgem, né? Que você tá, de repente, você tirou um monte de gente do seu lugar de origem, que aí ele fala, né, na Primeira Guerra teve alteração das fronteiras. Aí você faz um monte de gente ter que conviver com quem não tinha afinidade, porque as fronteiras foram redesenhadas. Na segunda, você faz o deslocamento das pessoas. E aí você tem agora que lidar com todo esse contingente novo de pessoas convivendo em lugares que tá tudo destruído, né? Então você tem que reconstruir ou construir, como é a visão que ele está dando, as instituições, a logística de alimentação, de como vai refazer o processo educacional, o processo de surgimento de trabalho para essas pessoas, comércio, etc. Aí ele fala dos militares que estão primeiro envolvidos em reorganizar todo mundo, né, em apoiar os deslocamentos, depois em refazer e reconstruir essas instituições. E aí tem um momento em que eu me lembro, não sei se eu marquei, mas que ele menciona que a Polônia foi ocupada 3 vezes. Eu não lembro se ele falou que foi uma pela União Soviética, uma pela Alemanha e depois pela libertação. Não, eu acho que ele está falando quando foi a Alemanha e a União Soviética, foi uma coisa só. Foi no mesmo programa. Não, mas a ocupação 3 vezes. Antes da Primeira Guerra, a Polônia foi também, e anteriormente também ela foi ocupada. Eu acho que esses 3 eventos não são nesse período, não. Um é nesse período, mas eu tenho que checar, tá? Porque o Napoleão, uma das coisas que ele fez foi libertar os poloneses também, então era... Eu acho que é esse trecho aqui, ó. Exceto a Alemanha e a área central da União Soviética, todos os estados continentais europeus envolvidos na Segunda Guerra foram ocupados ao menos 2 vezes. Primeiro pelos inimigos, depois pelos exércitos de libertação. O que mais? Vamos ver aqui. Aqui eu marquei o trecho que em 1953 foram repatriados um total de 5,5 milhões de soviéticos. Um em cada 5 foi fuzilado ou enviado para o Gulag. Muitos mais foram enviados diretamente para o exílio na Sibéria ou alistados em batalhões de trabalho. E tem um momento também no texto que ele cita, mas muito sem explorar bem, que é o fato de que a Europa usou e abusou da colonização da África, né, e outros locais, né, da Índia, porque aí eles falam que a Europa estava acostumada a invadir, pilhar, etc., mas era sempre contra os povos colonizados. E aí, nesse momento dessa Segunda Guerra Mundial, que começa o caos dentro da própria Europa. Ele fala alguma coisa nesse sentido em algum momento, mas eu não lembro se eu marquei. Eu acho que o resto aqui... Eles falam que os... Pode falar. Não, pode terminar.
É que o próximo ponto que eu marquei aqui era justamente da criação do Estado de Israel. Depois começou a escassear minhas marcações. Acho que eu fiquei cansada. Eu acho interessante uma parte, já no final, acho que na penúltima página, tá? Que ele fala assim: em todos os países ocupados, fábricas, veículos, terras, máquinas e bens manufaturados foram apropriados sem indenização em benefício dos novos governantes, no que configurou, de fato, intenso processo de nacionalização. Só que ele está falando isto da Alemanha nazista. Mas qual que é a diferença disso da União Soviética comunista? Eles fizeram a mesma coisa em todos os países que eles invadiram e ocuparam. A mesma coisa. Por isso que, às vezes, é uma discussão muito grande. Nazismo é de quê? Nazismo é de esquerda. Nazismo é de esquerda. Eu marquei nesse finalzinho também a questão que ele vai falar lá do meio que da população ficar todo mundo. Primeiro ele fala que eles começam falando dos poloneses, falando que eles criaram um submundo ali, com um jornal, tipo, meio que fora das regras do que os alemães impunham. E aí meio que a partir daí a violência passou a ser algo normal no cotidiano. E aí mais para frente ele vai falar também da questão de ficarem com o pé atrás um do outro. E às vezes dedurava ali para o governo, às vezes não recebia nada em troca, mas com medo de ser dedurado, acabava dedurando ali também. Bom, alguns trechos aqui que eu tinha marcado, eu já tinha falado, né, sobre o monopólio da violência, esse ponto que o Gabriel falou, eu também tinha destacado. Aí, no próximo, o que eu anotei foi dessa redistribuição daquilo que o Estado toma. Então, nesse processo todo de mudanças de população, e aqui ele está falando especificamente da expulsão dos alemães na Polônia, e aí tem, então, expropriação das pessoas, liberam as casas e tudo, né, que os alemães tinham para serem redistribuídos para os poloneses. E isso vai acontecendo em outras regiões, então, todo esse processo de deslocamento gera uma grande novidade para o governo, né? Que aí, de repente, você tem um monte de coisa, você pode fazer uma política de redistribuição. E a gente sabe que qualquer caso de políticas desse tipo, poder de barganha, né, o poder de alguns vai ser maior do que o de outros. Então, essas distribuições vai ter gente que vai se beneficiar mais do que outras pessoas. Principalmente do partido. É. E aí, na última parte, o que eu marquei foi. Deixa eu ver aqui. Uma citação. O destaque de como na Alemanha, né, os governos militares aliados tiveram de construir tudo a partir do zero. A legislação, a ordem, os serviços, as comunicações e a administração. Mas pelo menos tinham os recursos necessários para fazer. Mas para leste, os problemas eram ainda piores. Por que será, né? Ele fala, por isso foi Hitler, tanto quanto Stalin, que Não, introduziu uma separação no continente e dividiu. é na minha e coloca até fenda. Eu acho que nem deve existir essa palavra em português de Portugal, mas aqui coloca fenda aqui, ó. Na última página, né? Isso Eu mesmo. até coloquei ela, mas assim, na verdade, é o que eu estou falando. Tem até um livro que chama, gente, o Pacto do Diabo, tá? Que Eu tenho conta esse livro. em... Você tem, né? Você já leu ele? Não. Eu também tenho, ainda não li, não. Mas conta essa história. Inclusive, gente, porque a Alemanha nazista era o eixo, né? O Stalin,
durante várias vezes, tá? Tem várias correspondências mostrando o chanceler do Stalin lá na Alemanha nazista, tá? Tentando entrar no eixo. Quem não deixou foi o Hitler. O Stalin queria entrar no eixo, se aliar à Alemanha nazista, porque uma outra coisa que esse cara, o Tony Judt, ele esquece de comentar, mas foi simplesmente um esquecimento, é que grande parte do petróleo utilizado nos tanques alemães para invadir a França, dos aviões para bombardear a Holanda, a Inglaterra, vieram de postos soviéticos, tá? Então, é isso, gente. Metade do petróleo alemão utilizado na primeira parte da guerra veio dos soviéticos. De 39 a 41. De repente, a gente esquece esse episódio, como ele falou. Mas enfim. Eu acho, em algum momento, eu não lembro, mas eu não lembro exatamente a definição que ele falou, mas eu acho que ele considera que a União Soviética não está na Europa, né? E fala que tem uma parte na Europa, porque É. ela é um país eurasiano, né? E aí talvez seja por isso que ele está... Vamos lá. Mas eu não tenho mais comentários, não tenho mais pontos marcados. O próximo capítulo eu sei que é um pouquinho menor, então vai dar para a gente ler com mais tranquilidade. Esse é grande. Isso eu tenho que falar que eu achei... A introdução com esse capítulo ficou grande, não ficou? Mas é porque os outros capítulos são grandes também. Eu até fiquei pensando em separar e fazer só a introdução primeiro. Talvez nos próximos livros a gente possa fazer isso. Mas eu queria que desse 24 encontros para dar um projeto de 1 ano. Aí eu tentei dividir ali. Mas... Agora, deixa eu falar com vocês. O livro é bom, tá, gente? É um livro bom de se ler e tem muita informação. Eu acho que só tem que tomar cuidado com narrativas. É igual você assiste um bom filme, né? Você olha... Você não pode tomar todo o aspecto histórico como verdade do filme. Exatamente, exatamente. Mas esse livro, assim, pelo menos no filme, está escrito lá que é uma ficção, uma encenação, né? Se espera de um historiador best-seller aclamado que seja, né? Mas, enfim. Mas ele fala, ele dá uma meia-culpa, ele diz que é um livro, na minha edição aqui, né, tá escrito opinioso. Notas. Mas é um livro que, assim, eu tenho tinha, né, vontade de começar a ler, porque ele é realmente indicado, e na hora que eu peguei o livro e não vi as referências bibliográficas, eu fiquei com o pé atrás, porque a gente gosta de poder conferir, né, mas ele é aclamado, é aquele tipo de leitura que mesmo que a gente não concorde, como ele é muito renomado, vale a pena ser lido. Inclusive, eu acho que já morreu, não já? Ele morreu de ELA. Ela? Eu tenho um livro dele que foi escrito com ele conversando, né, com uma outra pessoa, e a outra pessoa escreveu as coisas que chama O Chalé da Memória, alguma coisa assim. Entendi. Mas é bom. Eu já li um outro dele também, que acho que é o Século XX Esquecido. Tem esse livro, é bem citado também. Bacana também. Mas é isso. Alguma consideração extra? Não? Então vou encerrar a gravação por hoje. Deixa eu achar aqui.